Dezembro de 2015, São Paulo, capital. Ricardo Nájera entrou para o rol dos pais assassinos quando ceifou a vida de sua filha Sofia, com pouco mais de 4 anos de idade. Depois de ter sido julgado a quase 25 anos de prisão, ele conseguiu a anulação do julgamento e outro júri se realizou agora, em 2023. Esse novo tribunal calou a justiça brasileira quando praticamente inocentou Ricardo. Confira agora com a doutora Solange Beretta todos os detalhes desse crime. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. História... tanto que eu pedi pra pôr ela na frente, que eu falei... A história da menina Sofia aí de São Paulo é uma história que deixa a gente até nervoso, né? Olha, vou te dizer uma coisa. Esse caso é pior do que o Nardoni. É. Você tá gravando pior. já? Tá. É pior do que o Nardoni? Então você vai me contar agora. Eu vou até pôr esse rabicho no começo, para as pessoas já ficarem já esperando. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Por favor, já pode? Vai cortar para geral? Agora. 1, 2, 3 e... Olá, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, tanto a mim quanto a doutora Solange Beretta, que daqui a pouco já vai aparecer aqui. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Opa, bati no microfone. Desde que você venha comigo até o final desta ótima, sempre, conversa que eu adoro ter com a doutora Solange Beretta sobre todos os crimes e tudo mais. Doutora Solange, é um prazer estarmos juntos. Prazer é meu, a saudade pena que não é presencial. Mas o Zoom nos coloca mais frente a frente. Minha amiga, a doutora Solange Beretta, você começou me contando que esse caso da menina Sofia de São Paulo, Sofia Nájera, não é? Sobrenome? Porque temos a menina Sofia do Mato Grosso do Sul e agora uma nova menina Sofia em Brasília. É uma coisa impressionante, é triste demais isso. Eu acho que foi a época das Sofias, né? Tem uma coisa ali. E aí você começou contando que esse caso é pior do que o Nardoni. Então, para a gente entender, me faz um resumo, me ajuda a entender que crime é esse. Qual é o resumo dessa história? Bom, o crime em si, né? Depois nós vamos falar dos personagens desse crime. No dia 2 de dezembro de 2015, por volta das entre 19 e 19h30, a menina Sofia foi morta pelo seu pai, né, pelo Ricardo. Ele, segundo o que está nos autos, né, segundo o que foi apurado e está comprovadamente nos autos, ele a agrediu, posteriormente ele agrediu violentamente, posteriormente ele a asfixiou, né, e também praticou fraude processual em seguida para que tudo parecesse um acidente caseiro, né? Ele foi processado, ele foi preso, ele foi processado, ele foi condenado a 24 anos, a mais de 24 anos por esses crimes. Houve recurso por parte da defesa, ele foi levado a novo julgamento, e nesse novo julgamento os jurados entenderam que houve prática de crime culposo, de homicídio culposo, e de 24 anos ele recebeu uma pena de 1 ano e pouco, portanto já cumprido, porque ele já teria ficado preso tempo suficiente para cumprir a pena que posteriormente foi imposta. É um caso de total injustiça, de um erro grosseiro por parte dos jurados, né? Um erro assim evidente de julgamento por parte dos jurados. Houve um trabalho excelente do Ministério Público, tanto no primeiro julgamento como no segundo. E no primeiro julgamento eu ainda era promotora de justiça, atuando no
primeiro tribunal do júri, me lembro muito bem do colega, o quanto ele se empenhou nesse caso. No segundo julgamento, foi esse ano, quem me deu a notícia da atuação do promotor foi a doutora Soraya, que é uma promotora excelente, uma das melhores promotoras de júri que eu já conheci, e ela assistiu ao plenário e disse que o desempenho do promotor foi excepcional, porém, infelizmente, agora nós temos um novo corpo de jurados, e há notícias de que atualmente esse sorteio da lista geral de jurados tem sido feito não como era antigamente, que antigamente se utilizava a lista de eleitores, portanto, ali você tinha uma variedade muito maior, né, de jurados, com diferentes idades, profissões, enfim. Agora, a lista de jurados me parece que está sendo feita a partir de lista de funcionários públicos, né, em especial da área de educação, né, municipal, e isso sectariza muito o júri, não é bom. Nós precisamos ter empresário, empregada doméstica, pedreiro, engenheiro, professor, funcionário público. Funcionário público também, com certeza, né? Então, porque é uma amostra da sociedade, né? Nós temos uma amostra da sociedade, a representação da sociedade em plenário. E isso realmente começa a complicar um pouco os julgamentos se você começa a sectarizar, né? E por que estão fazendo isso? Não sei, eu não sei qual é a intenção, né? Eu acredito que o Ministério Público, no primeiro tribunal do júri, já esteja empenhado no sentido de provocar o judiciário, no sentido de que a próxima lista de jurados, né, lista geral de jurados, seja melhorada. Existiu aí, a votação foi ridícula, né? Inclusive entendendo que a menina sequer morreu em razão das lesões, né? Aliás, a sensação que eu tive nesse segundo julgamento da Sofia é que as lesões nem foram levadas em consideração, né? Não, nada foi levado em consideração. Né? Quantas lesões ela teve? O número é alto. Ela teve várias lesões. Ela tinha, né, pelo que eu li do laudo de exame necroscópico, vou te dizer, esse seria um júri que eu adoraria ter feito. A gente adoraria que você tivesse feito. Doutora Soraya é excelente. Não que os outros promotores não tenham desempenhado bem, mas é a vocação. Dá gosto de você fazer, né? Dá gosto de você fazer. Por quê? A polícia e a perícia foram muito bem feitas. Muito bem feitas. A doutora Ana Paula, que é uma delegada do DHPP, que eu creio que você conheça, e o doutor Paulo Bilinski, que também é um delegado foi delegado do DHPP, excelente, são pessoas altamente qualificadas. A fotógrafa, por exemplo, é a Thelma, né, que é da equipe de perícia, ela é de ponta, né? Os peritos são peritos de ponta. Tudo foi feito muito bem feito. Tudo foi muito bem feito. Uma pena que os jurados não tenham desempenhado a contento. Veja, não estou dizendo que o jurado não possa ter um entendimento diferente do Ministério Público. Não é isso. Claro que sim. Desde que haja elementos para isso. E nesse caso, eu tenho... Bom, nós não podemos ter certeza absoluta de nada nessa vida, mas eu quero crer que o Tribunal de Justiça há de reparar essa injustiça que foi praticada nesse julgamento. Uma injustiça. Já antecipando, você acha que pode ter um terceiro julgamento? Há recurso do Ministério Público com essa intenção. Né? Então, vamos entender um pouco aqui, para a gente chegar até nesse futuro. Vamos entender o passado. Como que o crime se deu? Você falar até que ele é tão cruel, ele é mais cruel, mais terrível que a Isabela, ele me lembra um pouco o Henri Borel também pelo número de lesões que aquele pequeno corpinho apresentava.
O que é detectado? O que teria acontecido lá dentro? E já antecipando uma nova pergunta. Ela sofreu violência sexual? Não. Os Não, laudos não não, sofreu. Tá. não, Então não, isso é sempre uma angústia que a gente fica. não, Porque não. poderia ser uma menina Sofia do Mato Grosso do Sul também. Sim, não, Então, não, no caso desta Sofia aqui, da Sofia Najara, ela não teve, pelo menos. não. Então tá. Ela guarda um paralelo muito, muito grande com o caso Nardoni, só que sem a presença Da da madrasta. madrasta. Então, o que teria acontecido ali? O que a polícia, o que a perícia diz dentro dos laudos que teria acontecido com ela Bom, ali? eu vou te dar um apanhado geral, sem ficar nas minúcias da perícia, mas o que se conclui diante de todo o conjunto de provas que há nos autos é que, por algum motivo que somente o Ricardo sabe e poderia contar, Ricardo porém, é o pai, né? O Ricardo Ricardo é é o réu, o réu, o pai o da réu, Sofia. o pai da Sofia. Naquele dia, ele a agride. Uma das agressões que ficou muito evidente foi uma lesão na parte do rosto e da cabeça do lado esquerdo, onde há uma equimose extensa, com perfuração do tímpano. Nossa, uma Sim, porrada. sim. Ela apresenta Ai, que horror. lesões no cérebro também, decorrente dessa lesão, dessa agressão praticada. Apresenta do lado direito também, provavelmente, ao levar esse tapa com intensa agressividade, ela tenha caído, tenha batido a outra parte da cabeça. A dor, segundo o que eu pude apurar, da perfuração do tímpano, é uma dor intensa, aguda, e que aí começa a guardar semelhanças com o caso Isabella Nardoni. Né? E para evitar o choro, ele Nossa, total, Nardoni. tampa o nariz e a boca, e está comprovado isso no laudo. Por quê? Porque ela deixa Mordedura. dentes, Igual a Nardoni, igual a Isabela. ela deixa marca, né? Essa lesão, né? Essa agressão, essa sufocação é uma marca arrastada, ou seja, levou-se a boca mais para o lado esquerdo, do lado direito para o lado esquerdo. Ela era uma menina que há um laudo, inclusive, da dentista dela, era uma menina que respirava muito mais pela boca, isso tem um termo, né? Respirava muito menos pelo nariz, e ele a sufoca. Ela, com a dor, ela vomita, Nardoni. Total, engole o vômito. Não há a aspiração do vômito. Que a Isabela aspira. No caso dela, deve ter saiu assim. Conseguiu ainda expelir, mas ele a sufoca com a mão. Isso está provado, Beto. Isso está provado. E ela apresenta hematomas, né, equimoses pelo corpo. Há equimoses antigas que são bem pequenas, isso de criança, que vai batendo. De criança, né? Meus filhos viviam com as perninhas roxas, né? Porque você tem colorações diferentes também dessas equimoses. Você já tinha coloração esverdeada, amarelada, que era de lesão antiga, mas você tinha aquela lesão também violácea, aquela equimose violácea, que é uma equimose recente, de agressão recente. E aí ele tem outras lesões pelo corpo, que seriam porradas também? Tem sabemos. Várias lesões. Tem mais de 20 lesões, mas a maior lesão, a de maior extensão, é nessa região. E o tímpano, pelo amor de Deus. O cérebro. Tímpano. E aí ele põe o saco plástico na cabeça dela? Teria feito isso? O que acontece? O que a perícia diz que seria isso? Ele
Claro que a menina morre em razão da sufocação. Ele, para esconder esta hemorragia, porque começa a sangrar pelo ouvido, a perícia encontra muito papel higiênico. E papel higiênico, como eu vou te dizer, vou até pegar aqui um Entendi. retorcido, Eu né? tinha lido, eu não tinha entendido por que esse papel, porque começa a sair, então, Começa a pelo sair muito sangue, há uma hemorragia ele ter intensa, enfiado assim provavelmente para poder sim. tancar aquele sangramento. E existia uma quantidade muito grande. E um outro detalhe que foi observado pela delegada, não é a doutora Ana Paula, uma outra delegada, que inclusive trabalha num setor do DHPP de crimes praticados contra criança e adolescente, né? E que ela repara que metade da cabeça, dos cabelos da menina, né, da Sofia, estava molhado. A outra metade não. Portanto, ele ainda teve a capacidade de lavar, porque, claro, ela tinha cabelo, cabelinho cacheado, ele lava, mas somente de um lado. Então, é aquele olhar do delegado, é aquele olhar do investigador. Nenhum delegado, nenhum investigador acreditou que fosse um acidente. O que Todos que que olharam o local entenderam que aquilo não foi o acidente. Já de imediato, aquela capacidade que os policiais têm, aquele tirocínio que os policiais têm, já indicava que ali algo não estava compatível com a versão que o réu apresentava. antes de você entrar na versão, só para confirmar mais uma coisa, Nardoni, desculpa te interromper. Ele não liga para a polícia e nem para o SAMU, né? Ele liga depois, Ele liga primeiro para a namorada, não é isso? primeiro para o pai, Pro pai, tá. né? Nós temos aí, novamente, um adulto infantilizado. Infantilizado, extremamente infantilizado. Ele liga primeiro para o pai, depois ele liga para a namorada, o pai que fala para ele ligar para o SAMU, mesmo ele tendo dito que a menina estava morta. Em momento algum, ele disse para o pai, para a namorada ou para o SAMU que a menina estava passando mal. Ele disse sempre: ela está morta, ela parece estar morta, porque ele sabia que ela estava morta. Ela já estava morta. Né? E mais, e pior do que ligar primeiro para o pai, para a namorada e depois para o SAMU, a ligação que ele faz posteriormente é para advogado. Se só procura advogado, você sabe que tem problema. Né? Ora, claro que você, numa situação de ser levado até uma delegacia de polícia como suspeito, você vai querer estar acompanhado de um advogado, mas naquele momento, Beto, não havia um olhar policial ainda sobre o local, mas ele chama um advogado. Estranhamente. Né? Pior, a gravação dele falando com o atendente do SAMU. E nessa gravação ficou muito claro que todas as instruções que eram dadas pelo atendente do SAMU para tentar a ressuscitação, né, imaginando que aquela parada cardiorrespiratória pudesse ser revertida, ele não faz absolutamente nada. Porque você imagine, eu estou falando com o atendente do SAMU, ele está dizendo para que eu pratique a compressão sobre o peito da minha filha para tentar salvar. Essa conduta, né, essa tentativa de ressuscitação, ela é muito desgastante para quem aplica. Né?
porque ela é constante, ela cansa. Não há neste áudio nada que sugira que ele esteja fazendo aquilo que está sendo dito para que ele faça. Ao contrário da namorada dele, que quando chega ao apartamento, pega o telefone e o atendente passa, então, a conversar com ela. Ela está em desespero e ela fica ofegante. Então, fica evidente que ele não fez absolutamente nada, porque ele sabia que não havia nada a ser feito. Não havia nada, porque ele sabia o que ele tinha feito. E, assim, a polícia foi... vários detalhes, Beto, como, por exemplo, ele era escoteiro há muitos anos, desde menino. Ele não precisava de instrução nenhuma para fazer o que ele fez. O que a SAMU falou para ele. Exatamente. Ele saberia como agir porque um escoteiro sabe. E a narrativa, inclusive, de perito, que encontrou no quarto dele folhetos, apostilas, justamente sobre isso. Né? Então, ele matou, sim, ele matou a filha dele. Ele matou. Eu não estou dizendo, assim como ninguém pode dizer, que naquele dia, assim como o Alexandre Nardoni, saiu de casa, né? Ou não é premeditado, ele não estava com desejo de matar. Não, mas matou e não foi culposamente, foi dolosamente. O culposamente, se eu entendi, as pessoas entenderam. O culposo é tipo, ela morreu sem intenção de... Ela morreu por uma negligência, mas ele não fez nada para ela morrer. No caso... Não é isso? E o doloso é porque ele agiu em cima para... Agiu tem com o dolo. a intenção de provocar o resultado. No caso do segundo julgamento, o que os jurados entenderam é que ele foi negligente. Ele não tomou as cautelas necessárias, ele não tentou salvar a filha dele e teria colocado um saco, porque daí o que ele faz? Assim que ele mata, constata a morte, lava o cabelo, não venha me dizer, ele sabe o que ele fez. Né? E juro, Beto, ontem eu só pensava, eu espero que isso atormente o resto da vida. Eu espero. Mas você acha que atormenta? Não sei. Eu acredito, sinceramente, nesse caso, pelo que eu vi, olha, se não atormenta, eu espero que passe a atormentar. Sabe? Que aquilo venha em sonho, que aquilo venha em pensamento, cada criança que ele olhar... Que ele fique preso para sempre na sua própria maldade. Mas é o que eu digo, é o prazer dos maus. Ninguém tira o prazer daquela tapona que ele deu. Aquilo foi dado com prazer. Por mais que ele pudesse no dia estar irritado e depois passou, mas existia um prazer imediato ali de sanar, de calar aquilo que estava ali irritando. Eu não sei, eu acho que essas pessoas são desprovidas desse tipo de humanidade. Eu penso diferente pela personalidade dele, tá? Porque daí você volta no passado. Então, quem é o Ricardo e quem era a Lígia? Peraí, a gente vai entrar, mas só para a gente não perder a sua ótima linha de raciocínio, como sempre. Você estava explicando o seguinte, que ele lava o cabelo e daí você estava explicando o saco. Por que ele põe o saco? Ele coloca uma sacola na cabeça da Sofia. É uma sacola de supermercado dessas? Não, aí é que tá. Não é essa sacola plástica? Não é aquela sacola plástica. É uma sacola de compra, cuja gramatura ela é mais... Do plástico, mas era de plástico. Plástico, mas é do plástico. Aquele plástico não é aquele plástico de sacolinha de supermercado. Tá. Porque aquele plástico de sacolinha de supermercado, aquele saco em que vem uma camiseta que você compra, esses sacos são muito perigosos de você deixar, né, ao acesso de crianças pequenas. E quando eu falo crianças pequenas, são crianças mais novas do que a Sofia. A Sofia tinha 4 anos, né? 4 anos e meio.
né? 4 anos e meio, a criança consegue ter uma defesa que criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos não tem. Ela já Já sabe tem que pode uma rasgar, capacidade. né? Ela sabe, ela já tem, já abriu presente, já sabe como abrir plástico. Certeza, com certeza. Mas nós não estamos falando daquela sacolinha de supermercado e nem de sacolinha que embala roupa, que são perigosas, que a gente tem que tomar muito cuidado. Que a criança coloca na cabeça e quando ela vai respirar, aquele plástico entra, ele faz uma pressão grande e que sufoca a criança e ela não tem como sair daquilo, Sim. né? Ela prende. A sacola que foi utilizada, né, pelo réu é uma sacola de plástico grosso. Plástico grosso. Então, ele não tem essa capacidade de sufocar a criança, em primeiro lugar. Segundo lugar, a perícia, e o Dr. Paulo Belinski fala muito bem isso, porque ele imediatamente ele percebe isso, comprova que aquela sacola era uma sacola grande demais. Não era uma sacola pequena que eu colocasse no rosto e ela parasse aqui. Não, ela ultrapassa o ombro da criança. Nossa, então não tem nem como morrer asfixiado daquilo. Não tem como. Aquilo não existe. Aquilo foi uma criação dele. E no primeiro júri, os jurados perceberam isso. Então, o que ele faz? Ele coloca essa sacola, liga para o pai, liga para a namorada, depois liga para o SAMU, né? E ele fala, ela está aqui, ela está desacordada, e daí ele fala que ela estava com uma sacola na cabeça e que ele foi tomar banho e ela colocou essa sacola. Quando ele chegou, ela já estava desmaiada, ela deve ter caído da cama, enfim. O atendente do SAMU falou assim, tá, mas olha, ela tem vômito, tem sangue. Então, o senhor tem que limpar, o senhor tem que desobstruir, né, a boca, o nariz, né? Aí, o senhor está fazendo isso? Não, estou limpando, não sei o quê. Aí, de repente, não sei por quê, o atendente falou assim, mas o senhor tirou a sacola do rosto? Não. Ué, então como é que ele está limpando a boca e o nariz? Não estava. Não, lógico que não estava, mas além de tudo não tirou a sacola. Não. Aí depois, no interrogatório policial dele, que foi no mesmo dia, eles saíram do apartamento e foram para a delegacia de polícia. A Polícia Civil de São Paulo agiu de forma maravilhosa. Maravilhosa. Fico muito feliz. A perícia. Bom, a doutora Ana Paula, eu sou fã dela. Você sabe qual é, né? Ela tem o cabelo curto, assim. Ela é uma graça de pessoa. Uma policial muito empenhada, né? Eu a conheci pessoalmente, trabalhamos juntas. E ele já vai para a delegacia. E na delegacia de polícia, ele fala a mesma coisa, né? E daí o doutor Paulo Belinski pergunta, mas como, você não tirou? Ele falou, não, eu levantei só até aqui, mas eu não podia ver o rosto da minha filha daquele jeito como estava. Me causava mal-estar. Ele usa um termo, né? O senhor pensa que é fácil ver o seu filho daquele jeito? Ele não tinha mancha de sangue, né? Meu Deus, Beto, vamos pensar o seguinte, que você está tomando banho, né? Você tem o seu filho ali brincando, você sai do banho e você vê o seu filho com um saco plástico sendo sufocado. Você agarra ele. Para! Não é a conduta normal. Mas cada um reage de um jeito. Não. Me desculpe. Essa reação, ela é uma reação natural de qualquer ser humano. Então, não foi isso que ele viu. Não foi isso que aconteceu. Porque se fosse isso, ele teria agido de uma outra forma. E explica muito. O passado dele explica muito, né? Então, não foi isso que aconteceu. E a polícia percebeu isso. Né? Percebeu isso. Estava muito claro. Muito claro.
né? No dia que ele vai, ele fala o quê? A justificativa dele. O que ele conta? Ele fala que estava tomando banho, saiu e ela estava lá morta. Como que ele explica todas essas lesões? O rosto Ele não dela. explica. Ele fala que criança se bate mesmo. Ah, que então aquilo na cara da. E o tímpano estourado. Ela deve ser porque ela caiu da cama, ela se sufocou e daí se sentiu mal, caiu da cama e E bateu aos dois lados. Henri Borel, né? Então, ele lembra. Ele Borel, tem a Henri cama. Borel e tem a Nardone. A Mina Sofia consegue passear e juntar quase os dois, assim. Sim, E na mesma forma, muito tranquila de falar que o menino morreu, como a mãe tá presa de novo. E o graças a Deus. Jairo, e a mesma coisa é o pai da Sofia. Eles não Ele, mudam o roteiro. Eles não é, mudam o roteiro. Será que eles não perceberam que esse roteiro não não é crível? É que eles não devem ver muito programa criminal também. E aquilo que você falou também, são crimes da ocasião, não é um crime premeditado. O Henri eu tenho minhas dúvidas. Mas a Nardone com certeza não. E eu acho que ali ele foi se Esse também. abatalhando e pensando com a cabeça dele, numa cabeça de um pai realmente zeloso. Aí você vai me contar quem é, quem são, como é que é a Sofia, a Lígia é a mãe e o Ricardo é o pai, é isso? A Lívia é a mãe e o Ricardo é o pai. Eles eram amigos desde muito tempo, né? Desde a adolescência, da tenra adolescência. Primeiro foi uma amizade que acabou evoluindo para um relacionamento de namoro, e eles eram muito jovens, tinham 18 anos de idade. Eles frequentavam um grupo de escoteiros, né? E ali eles conviviam. Inclusive, a Isabela, que é a segunda companheira do Ricardo, que é aquela que chega no local dos fatos e entra em desespero, também frequentava esse mesmo grupo. Aí eles começam a namorar, mas com pouco tempo de namoro, desculpa, A Lígia. A Lígia engravida. Ela engravida e eles mantêm essa gravidez escondida de todos, dos amigos, da família. Eles não sabem como que eles vão contar isso para os pais, nem para os amigos. Mas Eles quantos anos eles demoram tinham? muito. Eles tinham 18 anos, O pai da Sofia, quando foi preso agora, ele tinha o quê? Então, 23, 24 anos? mais ou menos Em isso, quando ele praticou o 2015? crime. Não, quando ele praticou o crime, né? A Sofia Então, tinha 4 anos quatro e meio. anos. 18, 23, 24 anos. Muito jovem, muito Super, jovem. imagina, nada. Dois, dois adolescentes, né? Na minha época, adolescência ia só até os 16, 17. Hoje parece que vai até os 30, 40. Ah, não, isso tem Hoje, adolescentes com 40 anos fácil que você encontra aí. hoje pediatra atende até os 18 anos. Pediatra na minha época até os 12 e depois não É atendia mais, verdade. né? Adolescência para mim também é até 16, até 17, vai, 18, com Olha muito lá, orgulho, com muita força. olha lá, né? Mas são É outros tempos. outras épocas, é. Tudo bem. E eles mantêm isso escondido das famílias e dos amigos. Mas já naquela ocasião, ele propõe um aborto para Lígia e propõe uma adoção, que ela tivesse o filho e desse em adoção. Claro que a Lígia não aceita, e quando é janeiro, mais ou menos, e ela engravida em setembro. Veja, outubro, Outubro, novembro, novembro, dezembro, dezembro, janeiro, janeiro, 4 meses. 4 meses, né? Ela acaba contando para a família, ele também. A família, claro que acolhe, é uma família muito amorosa, a família dela é uma família de origem armênia, né? E uma família muito amorosa, né? Acolhe e
eles passam a morar com a família dela. Porque, claro, ele fazia cursinho pré-vestibular. Eles tinham acabado de terminar o ensino médio, né? E essa família o acolhe. Quem é o Ricardo? O Ricardo perde a mãe com 7 anos de idade e, desde então, vive com o pai. Houve, com a morte da mãe do Ricardo, houve uma disputa pela guarda dele pela avó Materna. E o pai acaba vencedor nessa disputa e fica com o filho. É um filho único, de um pai que, pelo menos, diz, né, alega ser o graduado em administração de empresa. Eu acho bem interessante, porque quando ele é ouvido em juízo, né, ele dá todo o currículo dele. Isso aí falou muito para mim do que é o Ricardo, né? O nome dele é Eduardo, então ele diz que ele é graduado em administração de empresa, pós-graduado em administração pela USP, doutor em educação pelo Mackenzie, professor da ESPM há 32 anos, na época, né? Professor da Unicamp e professor em várias outras faculdades, né? Inclusive na América Latina. Isso aí me fala muito do filho. Quem é o filho? Diz ele, né, narrativa do pai, era um filho amoroso, um filho que nunca deu trabalho, um filho, claro, que era um adolescente, normal como todos os outros, e que queria fazer medicina, mas daí depois, ele diz, o Ricardo Hell, diz que chegou a passar no vestibular para medicina na Santa Casa. Eu não tenho prova disso e eu não acredito muito nisso. Mesmo porque, com o pai, com esse currículo, mesmo tendo um filho que vai ser pai, numa idade tão tenra, né? Se meu filho passa num vestibular para medicina na Santa Casa, assim, ó, tudo bem, agora você vai ser pai, ela vai ser mãe, cada um continua morando na sua casa. Não, né? Parem as suas vidas. Não parem suas vidas, vocês são muito jovens, vocês podem continuar namorando ou não continuar, você sempre vai ser pai do seu filho que vai nascer e ela vai ser mãe e vocês continuem a sua trajetória, né? Um pai com esse currículo teria condições financeiras de manter um filho numa faculdade de medicina. Ainda mais que na Santa Casa ele não ia pagar a faculdade. Não, paga-se. A faculdade é paga. Santa Casa? É particular. Ela não é ligada à USP? É que tem a da USP. Aqui o vestibular é da FUVEST. Exatamente. Então Santa Casa é o mesmo vestibular. Não, ela é paga. Mas não é das mais caras faculdades. E é uma excelente faculdade. Sim. Né? Ou seja, você mantém... Então, se ele já estivesse realmente cursando uma faculdade de medicina, se ele tivesse passado no vestibular... Espera um pouco. Esse menino daqui 6 anos, a filha vai ter 6, né? Um pouquinho menos de 6. Ele já vai poder fazer plantão em algum hospital. E eu sou tudo isso. Eu sou pós-graduado, eu sou doutor. Eu estou há 32 anos na SPM. Eu não posso manter isso? Inclusive, ajudar a sustentar meu neto? Era um filho único. Ele não tinha uma carrada de filho para sustentar. Então, isso ficou muito estranho para mim, sabe, Beto? Ficou muito estranho. Então, ele fala que o filho era apaixonado pela Sofia e a Sofia era apaixonada por ele. Olha, Beto, a Sofia era apaixonada pelo pai. Era uma menina muito carinhosa, muito alegre, muito inteligente, muito esperta, muito viva e muito apaixonada. Pelo pai e pela mãe. O pai, por ela, não sei. Não sei. Aí nós temos esse histórico. Ele foi criado sem mãe, né?
Claro que. Aí há uma pergunta que se faz, né? Isso já na delegacia de polícia. Mas ele para aguentar esse luto, né? Um menino com 7 anos de idade, ele passou a fazer terapia? Não, ele fez terapia até desde sempre, desde que a mãe morreu, né? Trocava de psicólogos, porque, sabe, tem uma hora que já não começa a dar muito certo com um. Aí eu falei, meu Deus, a pior coisa que existe é você trocar de psicólogo. Claro, você pode não ter empatia com um, daí você Sim. Mas procura depois até você você. começa, você vai. Você fica Você já naquele. pensou você ter que contar toda a tua De vida de novo. novo? Sim. Olha, eu não tenho paciência. Eu, se tiver que fazer terapia, eu vou procurar a minha Sim. terapeuta, porque eu não tenho paciência para contar tudo, ainda mais que a minha vida já está muito longa, né? Ainda bem que seja mais ainda. Mas no caso dele, o pai conta que ele fez a terapia e. Exatamente, né? E ele sempre foi à terapia. Então, não sei se foi, não sei como foi. Isso não foi muito explorado, Ele não. né? Ele e o Ricardo e a Lígia casam para ficar com a Sofia? Eles chegam a tentar Não, uma não, vida a dois? Não. não. Eles passam a viver juntos e vivem juntos, basicamente 3 a 4 meses depois que a Sofia Nasceu. nasce. Então eles casam, vai, eles Aí, vão morar juntos. na casa dos pais dela. Ah, tá. Os pais dela. Não, eles não tinham renda, eles não tinham nada, eram estudantes. Aí o que acontece? Diz a Lígia que começou a ficar meio difícil o relacionamento, então daí ele vinha mais fim de semana, já não ficava todo o tempo ali como no início. E o que fala a Lígia a respeito da personalidade do Ricardo? O Ricardo, ele primeiro não aceitou a gravidez, queria que ela abortasse, depois queria que ela desse em adoção. E a gente sabe a diferença que existe, claro que a gente pode generalizar, mas entre o sentimento da mulher quando ela está grávida e o sentimento do homem ao ter a sua mulher, ou a sua namorada, a sua companheira grávida, né? Eu já fui casada, já fui, né? Já fiquei grávida, a gente sabe a mulher ela tem uma interação com aquele ser que está dentro dela que não dá para você exigir que o pai tenha. Por mais que ele seja carinhoso, Porque é atencioso, físico. é É físico. físico. É físico. Né? É uma coisa mágica. Eu digo que eu invejo muito os homens, mas eu creio que nós que devemos ser mais invejadas, porque você gerar um ser dentro de si é algo mágico, Sim. né? É algo mágico. Então, ele começa a ficar muito agressivo quando contrariado. Daí eu me lembrei lá do serial killer, lá do novo serial killer, que a gente não sabe Que se é ele um é serial killer. contrariado, ele vai lá e mata. Não pode O contrariar. problema dele é ser contrariado. E ele é daquele tipo de pessoa, o Ricardo, que quando fica contrariado, ele perde totalmente a razão. Ele quebra as coisas, ele Ele já tinha, esmurra. então, essa memória sobre ele. Sim, não sei desde quando isso Agressi vem. de agressão quando ele é contrariado. Sim, mas ele se agredia, né? Então ele quebrava as coisas, ele esmurrava a parede, ele dava cabeçada. Ou a Lígia, principalmente a Lígia, a mãe, o que ela conta de ele como pai? Ele era realmente amoroso, como o avô fala? Olha, ele não era esse pai. Claro, cada um demonstra o carinho de uma forma, tá? Sim. Mas só para você ter um exemplo, não vamos nem perguntar para a Lígia como era, porque a Lígia perdeu a sua filha. Sim, claro. Sabe um depoimento que ficou muito marcado para mim? E isso é comprovado por uma filmagem, né? Que inclusive está no YouTube. No dia em que a Sofia morre, ele vai buscá-la na escola, tá? Ele vai buscá-la e o porteiro da escola, né? Ele não ia sempre buscar a menina, ele via a cada 15 dias,
Ele não era proibido de pegar outros dias, mas sempre tinha que conversar com a Lígia antes, ela sempre exigia que a menina voltasse para casa mais cedo, porque a menina tinha que no outro dia ir para a escola, essa coisa toda, né? Enfim, aquela preocupação de mãe, né? E ele comenta algo que me chama muito a atenção, e isso é comprovado pelas filmagens. Ele chega para pegar a menina, isso era quando ele ia, era assim, a menina vinha correndo, ele dava um beijinho no rosto da menina e eles saíam andando até a casa dele. Ele não pegava na mão da menina. De uma criança de 4 anos? Sim. Ele não pegava na mão, e você olha no vídeo, é esse comportamento mesmo, inclusive do dia. Ele não pegava. Sabe a primeira coisa que você faz? É pegar a mochilinha do teu filho. Ele está cansadinho, ele passou o dia inteiro, era período integral. É pegar a mochilinha. Ele andava cerca de 700 a 800 metros numa ladeira, e ele ainda diz: a gente demorava um pouco para chegar, porque é uma ladeira e ela anda devagar. Meu Deus, é um homem. Ainda se fosse eu com problema de coluna. Ele não pegava a menina no colo para subir a ladeira. Ela ia andando. Você está entendendo? O que Entendi, não, sim, claramente. analisar. O que a gente percebe é o seguinte: com relação às explosões dele, quando contrariado. A Lígia falava para ele assim: o que eu posso fazer para te acalmar? Ai, me faz carinho, fica aqui comigo. Ele era o filho, ele não queria ser pai, ele queria ser filho. E eu vou te contar mais algo. Quando a Isabela, que era a atual companheira dele, inclusive eles tinham um contrato de união estável, quando, em novembro, antes, né, aqui nós estamos falando de dezembro, ela pensa estar grávida e fala para ele, e ela falou que ficou extremamente magoada, né? Ela diz: olha, eu acho que eu estou grávida. E ela vai ao médico, só que quando ela vai ao médico, já na ida, ela menstrua, né? E daí manda uma mensagem para ele, porque ele tinha viajado. Aí ela falou assim: poxa, você não vai acreditar, desceu, né? Ele ri e fala: ela está muito triste. Ela estava com expectativa. E ele faz uma pesquisa no Google dos venenos para serem utilizados para matar um ser humano. Nessa época. Ele não queria ser pai. O que eu acho, sabe, eu penso o seguinte: para o homem, ser pai é muito diferente do que para a mulher ser mãe. É muito. Nós temos que entender isso, né? Salvo raras exceções. Então, para o homem, eu lembro quando eu disse para o meu marido na época, né, que eu estava grávida, ou quando eu achava que estava grávida e depois eu vinha saber que não estava. Para ele não era tão decepcionante, para mim era um terror, né? Mas é diferente esse sentimento. Sim. Mas você percebe claramente que ele tinha a aversão a ser pai. É questionado para ele por que ele busca sobre o veneno para ser humano? Ele pode ter falado que ele pensou em se matar? Não, ele dá uma resposta qualquer. Como é que ele fala? Também isso não se explora muito, né? Essa personalidade no interrogatório. Dele. Não se explora muito. No interrogatório. Ele diz assim: não, eu pesquisei, mas era uma pesquisa, não tinha nada a ver com ela estar grávida, mas isso, não a pesquisa, mas a reação dele para a Isabela, e ela fala isso do depoimento dela na polícia, que ela ficou muito triste, muito magoada, que aquilo a magoou. Então, o Ricardo, ele, claro que com 18 anos ninguém está preparado para ser pai, principalmente o homem, né? Ninguém está preparado para assumir uma responsabilidade desse tamanho. Mas no caso dele, ele queria ser filho. Ele queria ser filho. Ele precisava ser filho.
Ele Eu tá não na mente de um sei filho qual é a pequeno, né? relação dele com o pai, né? Você tem um pai que tem um currículo desse e você tem um filho que eu acredito que ele sequer tenha terminado a faculdade. Ele é cozinheiro, né? Que eu vi. Quando você pesquisa sobre ele, aparece como Não, cozinheiro. não, não, não vi isso. O que eu vi é que o pai diz que ele fez várias faculdades. Imagina, como que ele fez várias faculdades? O filho não fez faculdade nenhuma, pelo menos que eu saiba. Pode ter começado várias, agora terminado. Acho Né? que não. Então, você tem uma ausência do carinho materno, da presença da mãe. Provavelmente houve um afastamento muito grande dele com a avó, que poderia suprir esse lado maternal. Essa coisa. Se ele pede tanto carinho, também é porque pode ter tido muita ausência de carinho, né? Muita ausência de carinho. Um pai que, pelo visto, estudou muito, trabalhava muito, não sei, a gente não tem a história. O que nós temos é o seguinte, porque todo mundo fala assim, não, mas por qual motivo ele matou? Mas por qual motivo ele matou? Ele matou num acesso de raiva. Alguma coisa essa criança fez. Veja, outro detalhe do dia que eu achei muito interessante, Beto. Não estava planejado. Eu ia te perguntar exatamente isso. Não era um dia para ele pegar a Sofia. Não, não era. Então não estava planejado? Então, mas o que que... Não estava planejado outra coisa. O que é então outra coisa? Ele tinha uma desavença com a Lígia com relação à pensão. Tá? Ele estava trabalhando, ele tinha um negócio lá de fazer alguma coisa pela internet. Eu acho que é o cozinheiro, eu acho que ele tinha alguma coisa de iFood, de repente. Não, não era. Não era Era isso. outra coisa. Outra era história, outra coisa. tá. É outra coisa. Mas, enfim, ele vivia meio que de bico, né? O apartamento em que ele morava, porque morava ele, a Isabela e a Daniela. Quem é a Daniela? Que era irmã da Isabela. Eles moravam em 3. Fazia 3 meses. Fazia 3 meses que eles estavam morando ali. As 2 irmãs são gêmeas. Gêmeas idênticas, tá? E fazia 3 meses que eles estavam morando ali. Vamos voltar ao Nardoni? O apartamento era uma bagunça. Pô, mas também elas deixavam bagunçado também? Não que a mulher tenha que arrumar, não é isso? É que eu não vou ficar num lugar bagunçado. Se todo mundo bagunça, eu vou arrumar, não vou conseguir. Não deixava? Muito, é nojento. O apartamento da Ana Carolina do Alexandre Nardoni é um apartamento nojento. Um apartamento que eu já vi 500 mil vezes as fotos. É um apartamento que eu não entraria. Não tem limpeza ali. Ali não era um lugar para recepcionar uma criança. Você além de tudo. Sabe assim, daí até o advogado fala assim, o senhor lembra de ter visto uma árvore de Natal? Não lembro. Quer dizer, querendo dizer assim, olha como ele dava importância. Meu Deus, você olha, ainda estava tudo em caixa. 3 meses. 3 meses. Tanto é que ninguém conhecia eles ali. Detalhe, ele tinha uma vizinha que era médica. Que tinha vai gritar atrás da vizinha. Do lado. Essa vizinha não ouviu nada. Não sei se ela tinha voltado de plantão e daí pegou no sono. Ela só ouviu depois o choro da mãe, né? No corredor, depois quando já tinha acontecido. Nenhum outro vizinho ouviu nada. Nada. E depois tem outra. Ele tapou a boca da menina, né? Ele silenciou, ele não queria que ninguém ouvisse, ele não queria que ninguém soubesse que ele tinha agredido a menina. Até então, ele se autolesionava quando ele perdia a estribeira. E naquele dia, o que acontece? A Isabela, que era a mulher dele, manda mensagem para ele dizendo que está indo com umas amigas no Outback do Ibirapuera. E ele fala assim, não, eu também vou. Né? E, assim, estalou um negócio na minha cabeça. Eram 3 mulheres que estavam indo, sabe? Meio que, talvez fosse um programa só das meninas, né? Isso tudo no dia que a Sofia morreu. E a Sofia já em casa com ele. Já estava lá. Ele pega a Sofia por volta das 3 horas, 3h30. O horário dela sair era 16h20. Então, ele vai buscá-la antes da Lígia buscar. A Lígia e ele tinham um problema.
com a questão da pensão, ela meio que condicionava as visitas ao pagamento da pensão. Isso é muito comum. Eu trabalho Mas na área naquele de dia ele família. não ia. Não. E ele pega ela por quê, então? Ele diz que combinou com ela. Ela diz que ele queria, mas havia uma condição dele acertar, dele Paga para ver sua uma filha, sim, com minuta toda a razão. de acordo de visitação e acordo de pensão, tá? Então, aquilo era um ponto de atrito entre eles, tá? Era um ponto de atrito. Mas ele vai e pega. Como não havia nenhuma recomendação na escola de que ele não poderia buscá-la, porque ele buscava as cestas, enfim, não existia nenhuma determinação por parte da Lígia com relação à retirada da Sofia da escola pelo pai. Ele vai e busca, a Lígia liga e vai buscar também, e fala assim, onde você está com a Sofia? Não, eu já estou chegando em casa, mas se quiser eu levo ela de volta. Ela falou, não, tudo bem, pode ficar com ela, mas não me devolve ela à tarde. Tá bom. Até ali, não havia nenhuma notícia do jantar no Outback. Isso acontece depois que a Sofia está em casa. Então, meio que ele muda os planos dele, porque ele devolvia normalmente a Sofia para a mãe por volta das 8 e pouco, mas a mulher ia se encontrar, ia com as amigas para o Outback do Ibirapuera. Veja, isso acontece lá no Jabaquara, tá? Aí, quando ele fica sabendo, ele vai tomar o tal do banho. Não sei, deve ter havido alguma coisa nesse momento, tipo, pai, eu não quero ir embora agora. Ou então, vamos, anda logo, se veste. A menina foi encontrada só de calcinha e camisetinha, porque estava muito calor no dia, né? Muito calor. Não sei, alguma coisa. O que aconteceu só ele sabe. Mas ele ficou irritado com alguma coisa e ele perdeu as estribeiras. Ele agride a menina. Ele sai de si, ele agride a menina. A menina começa a sangrar, começa a vomitar, ele tampa a boca e o nariz da menina e a menina morre asfixiada por sufocação. Tá? Isso o laudo fala. O laudo narra todas as lesões, o laudo... Foi feito um trabalho magnífico com dentista, a impressão dos dentes na mucosa da boca, foi encontrado um grãozinho na traqueia, um grãozinho de comida na traqueia. Ela não tinha comido ali, mas ela tinha jantado já na escola, comido lanche na escola. Poucos alimentos foram encontrados, mas o pouco, né, ela regurgitou. Ela não vomitou, ela regurgitou, né, da dor, da ruptura. De tentar respirar, Jesus. Imagina. E ele, isso tudo acontece, ele pega a menina que horas? Ele pega 1 hora antes do horário de saída, deve ter sido umas 15h30. E a polícia é chamada a que horas? A morte se dá, veja, estava no apartamento, quando a Sofia chegou, a Daniela, que é a irmã da Isabela. Irmã. Ela diz que 19h09 ela sai, porque ela ia para Jundiaí, para a casa dos pais. E como que o que ela relata de como estava a Sofia e ele ali? O Ricardo mexendo no celular e a Sofia assistindo, eu não sei se num tablet ou na televisão, assistindo um desenho. E daí diz que ele ainda fala assim, dá tchau para a tia, quando a tia vai embora. Isso é 19 e... 30. Oi, desculpa. 19, imagina. 19,9. Não, só abaixa um pouco. Opa, desculpa. 19,9. Mais um, aí, 19,9. Portanto, ele chama os horários estão aqui, mas é 19h09 ela sai de casa, tá? O SAMU é solicitado 19h57. Ele liga para o
o pai, 19,54 e 19,56 para a namorada. E 19,57 para o SAMU e, posteriormente, para o advogado. Então, das 15h30 até lá, você está falando aí de 6 horas. 16h30, 17h30, 6 horas. 18h30. 6 horas para morrer. Não, 4 5, horas. né? Não, 15h30, 16, 17, 18, 19, 4 horas, imagina. 18, Que conta que eu fiz, louca. 30, veja, 19h30. Foram 4 horas para a morte dela. 4 horas para a morte. E você falou que não estava... Alguma coisa aconteceu. Ah, sim. Ele foi contrariado por alguma coisa. Ele recebeu alguma ligação no meio disso, além dessa história do Outback? Alguém falou com ele? Foi visto isso? Tem laudo do celular mostrando mensagem? Tem. Se concentraram muito nessas ligações próximas do horário da morte. Então, pai, namorada, SAMU, advogado. Tá? Mas foram encontradas 527 mensagens que ele troca com uma mulher. Mas ninguém toca nesse assunto. Ninguém sabe, não sei por que não se investiga isso. Porque você acha que ele pode ter tido alguém ali no Não tinha mais ninguém, não. Não. E qual a importância de investigar isso? Não sei, veja. Alguma coisa deixou esse homem furioso. Entendi. E tem mensagem dessa mulher naquele período, desses horários? Não. Não tem nada que eu deixasse ali. Mas isso você está querendo buscar, atenção. Eu entendo, você está querendo buscar qual é o momento que ele vira. Que vira a chave. O que acontece? O que faz ele se irritar tanto? Exatamente, porque a gente sempre busca, né, Beto, a motivação. Claro, é super importante. Todo crime tem uma motivação. Todo. Porque senão ele fica ainda mais ilógico. Exatamente. E por isso que o pai o defende tanto. Segundo o pai, ele nunca foi um menino agressivo, ele nunca brigou na escola. Bom, para o pai, ele é a perfeição da perfeição. E ninguém é a perfeição da perfeição. Sim, lógico. Né? E muitas vezes, sabe, Beto, eu como mãe, e depois durante a vida, né, que eu tive, eu sempre achei que aquele pai e aquela mãe que diz, meu filho não faria isso, né? Ele está mais se protegendo e se elogiando como pai e mãe. Como pai e mãe, e não o filho. Não, eu sei educar filho. Eu não pus filho no mundo para isso. Exatamente. Meu filho jamais... Eu sei a educação que eu dei. Meu Deus! Eu sempre conto uma historinha quando alguém vem com isso. Eu morava num prédio, éramos os primeiros moradores, as crianças cresceram todas juntas, e um dia o porteiro me liga e diz, olha, dona Solange, o Arthur César, né, que é meu filho, o Arthur César e o Guilherme estão aqui na portaria e estão cuspindo na porta, no vidro da porta. Aí na hora, né, eu desci, e o Guilherme era muito mais alto que o Arthur, né? Eu cheguei e vi, você limpa o cuspe de cima, você limpa o cuspe de baixo. Pode pegar pano, limpar e tal, né? Porque tem pais que dizem assim, meu filho, eu não eduquei. Claro que você não educou seu filho para fazer, mas ele também, mas ele foi. O que você me falou que estava planejado? Não estava planejado? A saída dele com a mulher. O negócio do Outback, tá. É isso que eu acho que tenha gerado ali algum conflito. Tipo, eu preciso ir rápido para lá. Porque, veja, eu estou com a minha filha. Eu fiz questão de buscar minha filha na escola. Eu fiz questão de estar com a minha filha. Ele quis ficar com a filha. Não é assim, a mãe pediu, olha, hoje eu preciso ir no médico, você fica com ela? E aquilo te contrariou. Não, você espontaneamente fez aquilo. Não sei com qual propósito, mas você espontaneamente fez, né? De repente, surge um outro programa, sabe? E eu preciso estar lá.
Mais legal que ficar com a Preciso minha estar filha. junto, certo? Então, eu preciso tomar banho logo. Eu preciso me trocar. Veja que eles estavam marcados de chegar lá umas 7 horas, 7 e pouco, no Outback. Nossa, ela morre, a menina 7h30. Então ele estava 1 hora atrasado. Não, ele não No combina isso. mínimo. Ela fala assim, olha, eu e as meninas estamos indo, né? Você vai também? Que hora você vai devolver A Sofia, sim. a Sofia? A Sofia está com você? Que hora você vai devolver a Sofia? Não, não, eu devolvo ela. Sabe, tipo assim, puta, surgiu uma coisa muito melhor, deixa eu ir embora, deixa eu sair. E Vai, eu menina, anda logo. anda logo, vamos, calça esse sapato, veste essa Eu não roupa. quero ir, pai. Pai, não tem que ir lá. Fica mais um Ele tinha pouquinho. os Ai, que gatos saco, em pai. casa. Ele Tinha tinha gato gato? em casa. Ela queria brincar com Ela os gostava, gatinhos. era pipoca, que ela gostava de brincar com a pipoca e tal. Depois ele vem falar isso, né? Como, ai, aqui, essa gatinha era pipoca dela. Para! A casa não era uma casa de família, não é? Sabe assim, de coisa assim, do papai tem o quartinho Não, eram 2 dormitórios, um era da Daniela, outro era do casal. Ele nem dur... ela nem dormia com ele. Fim de semana, sim. Passava. O avô diz que eles conviviam muito, que eles passeavam muito e que o filho era muito paciencioso com a neta, que fazia tudo o que ela queria, que então ele nunca presenciou, ele nunca viu, ele estava muito pouco tempo e depois tem outra. Aquilo surgiu de um De um momento. momento. A mãe ou a avó, alguém revela ou diz se a Sofia aparecia com marcas de machucado depois de ver o Não, pai. a mãe sempre observava, nunca. Ela não era uma menina vítima de violência. A única vez que ela foi, ela morreu. Sim, sim. Ele perdeu a mão, mas isso não torna o crime culposo. Claro. E aí a gente entra. Aí com tudo isso, ele não explica as lesões no rosto, o molhado no cabelo. Por que ela estava com o cabelo molhado? Suou. Isso nem é perguntado para ela. Para ele. Para ele. Isso nem é perguntado, não se explora muito isso. Ele fez exame de corpo de delito para ver se tinha alguma marca, nada. Não tinha nada. Ele usou drogas, bebeu alguma coisa, aparece no sangue? Foi feito, não foi? Pergunta-se para o pai se ele bebia, se ele usava droga. Não, meu filho não bebia, meu filho não usava droga. Não, então é assim, na minha frente ele nunca agrediu Lógico, a minha gente, pai e mãe não vai frente. saber se o filho se droga, vamos entender? Vamos entender uma coisa? Só não sei que você se droga com seu pai. Agora, é natural, inclusive, que o filho esconda. E foi encontrado maconha. Tem gente que fuma cigarro. No apartamento. Eu conheço gente velha, igual eu, que fuma cigarro. Desde que eu conheço a pessoa, desde 15 anos, e tem 50, e pro pai e pra mãe dessa pessoa, o filho é não fumante. Exatamente. Fumando cigarro. Então, agora, outras drogas é natural mesmo, que meu filho não usa, você nunca viu, você não sabe. Quando ele te encontra, ele não usou. Sabe. Claro. Então, a não ser aquele caso do adicto mesmo, né? Sim. Que daí o pai vê. Não, eu pergunto isso só pra gente, só pra cercar tudo, que não justifica, porque também maconha não vai deixar ninguém alucinado pra matar filho. Beber uma cerveja também não vai te fazer ter essa força pra matar. Esse desejo, veio um desejo de morte. Quando você já tem uma pessoa buscando no Google veneno para matar ser humano, você não sabe se ele quer o veneno para si ou para o outro. E justamente na época em que a Isabela estava grávida um mês antes. Não estava grávida, né? Mas não, ela achava que sabia. E assim, um mês antes. Um mês depois ele mata a filha. Esse ímpeto, esse desejo pode estar sendo construído, não sabemos. Aqui é uma elucubração nossa. Sim. Aí ele vai, eu imagino, eu já convido novamente aqui a mãe da Sofia a dar uma entrevista. Aliás, o canal sempre está aberto para todas as pessoas sempre citadas. Se o advogado de defesa do Ricardo quiser falar, ou o próprio Ricardo, a gente está aqui para ouvir todo mundo. Mas perguntas serão feitas, eu sempre aviso isso, não é palanque, é pergunta sendo feita. Vai para o julgamento.
Sim. Nesse primeiro julgamento, como que ele foi condenado a 24 anos. O que faz o júri ser cancelado? Muito interessante essa tua pergunta. Houve uma contradição nas respostas dos quesitos. Por quê? Ela morreu por asfixia. Asfixia é um meio cruel. Quando se faz o quesito... veja, Beto, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Muito se falava, hoje não se fala tanto, muito se diz assim, a função do juiz de júri, a gente chamava de samambaia. É uma samambaia, põe lá e deixa. Não. Juiz de júri é um juiz muito diferenciado. Ele tem que ser muito bom. E eu tenho assistido vários julgamentos, já tenho te dito, tem um juiz em Curitiba, meu Deus, maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho visto assim, atuações maravilhosas. A juíza que presidiu o julgamento e que conduziu a instrução é a doutora Renata, que para mim é uma das melhores, foi uma das melhores juízas do júri, lá do primeiro tribunal do júri. Só que na hora da quesitação é muito importante você ter muita cautela, muita, na hora da elaboração dos quesitos. Das perguntas que os jurados têm que responder, é isso? Exatamente. As perguntas que os jurados têm que responder, que na verdade está atrelada à pronúncia. Né? Não, sim ou não? E sempre assim, ele matou, morreu, é homicídio. Exatamente. É sempre a pessoa sim. morreu. A pergunta é sempre sim ou não, para ele poder botar o seu sim ou o seu não. Sim. A pessoa morreu, né, em razão das lesões, ela morreu. Foi fulano que provocou essas lesões? Você absolve, né? E daí vem as teses defensivas e depois a continuidade da votação com relação a eventuais qualificadores. Só que no primeiro quesito, no segundo quesito da autoria, se fala fulano de tal, que é o Ricardo, asfixiou a fulana, a Sofia? Sim. Só que daí no quesito do meio cruel, não. Veja, isso no primeiro julgamento. No primeiro. Veja, isso favorecia o réu, certo? Porque afastou-se o meio cruel. Mas quem recorre é a defesa. Por quê? Porque ele já tinha tomado 24 anos, Beto. Vamos anular e vamos tentar de novo. Ele anula por conta disso? Por conta do quesito. Uma vez que ele morreu de asfixia, tem que ser meio cruel. Tem que ser meio cruel. Mas o jurado entende isso? Olha, Beto, a gente explica, a gente tenta explicar o máximo possível. Não dá para ser uma pergunta só. Ela morreu por meio cruel de asfixia, não dá para ser uma só. Não. Isso tem que ter uma técnica, tá? Tem que ter uma técnica. A gente tenta explicar, tenta ser o mais didático possível, tenta reforçar, olha, aqui digam não, né? O jurado absolve o réu, não. Você como promotor, você pega o quesito e fala, aqui você tem que falar não, aqui você tem que falar sim, aqui tem que falar sim. Tá. Os quesitos são apresentados aos promotores, né, ao promotor e ao defensor, ainda durante os debates. Né? Daí você fala, olha aqui, cuidado, porque, olha, eu pedi sim no primeiro, sim no segundo, é não no terceiro. Se vocês querem votar comigo, com a tese do Ministério Público, aqui é não, tá? O jurado... E esse quesito foi introduzido mais recentemente, né? Mais recentemente. Então, isso complicou muito. Muitas vezes, o jurado votava o sim, mas não, eu quero votar com o promotor, é tudo sim, né? Mas a gente teve bastante dificuldade. Então, a gente tenta explicar o máximo, tá? Mas ali não foi a questão de votar errado, ali foi feito o quesito de uma forma que fez com que o jurado votasse errado. Isso é fácil de fazer, foi um júri que durou muito tempo, muitos dias, tá? E aí a defesa vê essa contradição, ela entra solicitando anulação, é o que você falou, ele já pegou 24. Sim, então... não, e ele já tinha sido afastado meio cruel. Então, em tese, tá? Em tese, não havia nenhum direito
infringido ali com relação ao réu, entendeu? Ele, na verdade, lucrou com isso, foi afastado meio cruel. Sim. Mas ele não teria interesse em recorrer, vamos assim dizer. Mas, como você, né, pode ser que outra Câmara tivesse votado de forma diferente, tivesse decidido de forma diferente. Mas, nesse caso, por causa dessa contradição, aí vem a novo júri, e o que o júri decide? Porque a tese da defesa vem e fala assim, fulano de tal agiu de forma negligente ao deixar a criança sozinha na sala? Isso aconteceu. Só que, ao você dizer isso, você está dizendo que houve culpa. E mais, teve gente que negou, tiveram 2 votos contra a materialidade, ou seja, que a menina morreu. Peraí, isso já é o segundo julgamento? Segundo julgamento. Então, no primeiro ele é anulado, feito o segundo. Ele é solto entre o primeiro e o segundo? Não. Ele continua preso. Ele é solto na época do processo. Daí vai e volta, e fica uns meses, assim. Exatamente. Aí, no segundo júri, o problema do quesito é que pergunta se ele... Primeiro, a pergunta não deveria ser ele matou ou não matou? Perguntar se ele deixou sozinho na sala. Se é a tese da defesa, né? Porque assim, a defesa pode dar o quesito? Não, a defesa tem a sua tese. A que ele deixou sozinho. Era homicídio que ele foi tomar banho, a menina ficou lá e botou a menina colocou o saco. Até aqui, se bateu inteira, porque ela não aguentou só ferrar um lado do rosto, foi na cozinha, molhou tudo, pegou um monte de papel. Lembra que você perguntou? Lembra que você perguntou o que ele falou do cabelo molhado? Veja, ela tinha metade da cabeça molhada. Isso foi dito pelos policiais, tá? Tanto é que não tinha sangue escorrendo quando ele chegava. Uhum. Quando é feito o exame necroscópico, tá? Quando é feito, tem um coágulo dentro do ouvido. Chegou a coagular, você imagina. O tempo que ele ficou ali tentando que aquilo parasse de sangrar. Estava cheio, tinha papel higiênico debaixo tinha na cozinha, Ou seja, quando ele avisa que a menina morreu, ela já estava morta, então. Já! Morta não há horas, porque para coagular, para dar tempo de coagulação e tudo mais. Então, quando ele avisa, inclusive o pai, a besteira que ele fez... Ele fala para todo mundo, ela morreu, ela está morta. Então, mas eu acho que ela tá morta. Quando ele liga, ela já devia estar morta há algum tempo, você já está coagulando? Não, o que eu te digo é o seguinte, quando os policiais chegam, quando o SAMU chega, não havia mais o sangue, porque ele tirou. Mas daí já tinha o quê? 20, 30 minutos da morte. Tá. Entendeu? Lembra que você perguntou para mim o que ele fala do cabelo molhado? Então, é isso. Ele falou assim, mas o que o senhor fala que só metade da cabeça estava molhada? Deve ser o suor, ela deve ter suado dentro do saco. Só a metade. Você já viu disso? Sabe, são umas coisas que você tem que ficar o suor, ele pega tudo daqui para cá. Você fica sempre molhado. A polícia, né, científica, diante da tomografia do crânio da Sofia, fez em 3D a cabeça da Sofia e pegou a sacola e colocou. Pô, mas esses jurados também, hein? Vamos combinar. Esse povo aí tem que saber quem é para não deixar mais ser, porque eles estão fazendo... Mas votaram não para materialidade, Beto. E por que vota não? Eles são materialidade, tontos? Ou seja, que a pessoa morreu do quê? Ela não entendeu a pergunta? Não sei. E teve jurado que absolveu, que votou pela absolvição dele. Esses jurados têm que ser tirados de júri, gente. Eles fazem, além de tudo, a gente gastar dinheiro público à toa. Porque se for tendo um novo julgamento, é dinheiro público à toa sendo gasto. Sem dúvida. Esses jurados tinham que pagar. Olha, se você foi jurado, vou te falar, que vergonha. Então, daí, o problema no segundo júri é que ele é colocado como homicídio culposo, onde não há... Tá? Porque eles aceitam a tese de que ele foi tomar banho e a menina se matou com uma sacola enorme e se bateu inteira porque ela quis. Ela não gostava dela mesmo. Eu acho que ela deve ter... Imagina, uma criança... quer um outro detalhe de como ela era uma menina esperta? Na escola, a professora conta que ia ter uma festa, ia ter que encher bexiga para enfeitar. E ela falou,
criança não pode mexer com bexiga, porque pode sufocar. Então ela já tinha até, a mãe já devia ter ensinado essas A coisas mãe para ela. ensinava. E ela tinha 4 anos e meio. Esses acidentes com sacola plástica, eles porque se a dão criança não com sabe criança tirar. mais nova. É o que eu tô Exatamente. falando, ela já tem 4 anos e meio, ela já sabe rasgar, ela rasga presente, ela quer presente, ela rasga o plástico que vem Ela nem na cor. colocaria a sacola na cabeça, em primeiro lugar. Se colocasse, Ela ela vai saber saberia tirar. como retirar. Essa sacola era maior do que ela, passava ar, não tinha como ela morrer sufocada Não. pela sacola. Ela foi sufocada pela mão do pai. Pela mão do pai. Queria adoraria entrevistar um jurado para me explicar como é que ele nega, o que ele não vê, a marca dos dentes de uma pessoa sendo sufocada, quando ela regurgita, quando ela vomita, esse tímpano perfurado, esse cabelo molhado, assim, o que mais também que esses jurados querem, gente? Não sei. Mais materialidade não tem o que fazer. Veja, é um caso mais recheado de provas do que o Henri Borel. Mais recheado de provas até também. E o Nardoni. A própria Nardoni, as provas são construídas pela perícia. Pela uma vez perícia. Que eles deixaram. Ali, o corpo da menina inteiro, como da própria Isabela, traz muita coisa, mas a própria sacola em vista já ela é um elemento muito forte de... Beto, a defesa questiona a delegada. Se a senhora não procurou outra linha, a senhora verificou se alguém tinha a chave do imóvel? Não, mas vai. Gente, Nardoni, a pessoa até a chave do imóvel entra para matar a Sofia e vai embora. Isso. Enquanto o outro está tomando banho. Porque eu não gosto dele, vou matar ela, ele vai se ferrar. Tem que ser um vizinho, aliás, para a câmera da portaria não pegar ele, né? Era um prédio muito simples. Sem câmera. Não tinha câmera, tinha câmera. Mas, assim, um prédio muito simples. Não, dentro do prédio não tinha, não. Dentro do prédio não. Mas não, na portaria. Tinha escada para subir, não tem elevador. Era um prédio, sabe ali no Jabaquara, aqueles prédios de 3 andares. Ai, coitada dessa menina, ela veio a pé da escola, carregando a mochilinha, subiu ladeira e ainda subiu as escadas, porque esse homem não deve ter pegado ela no colo, de genil. Duvido. Então, é o que eu te digo. Eu senti, nesse caso, tá, muito... assim, o Nardoni, aquele distanciamento do pai. Nardoni, rapaz jovem, que é pai muito cedo. Adulto, criança, como você chamou. Adulto infantilizado. Ele, na verdade, era mais do que isso. Muito mais do que isso. Ele e o Nardoni, porque ainda tinha um pai, tanto um quanto o outro, que passava a mão na cabeça. Você vê, ali, nesse caso, a mãe do Nardoni nunca veio. Não. Nunca veio para passar. A mãe da Ana Carolina. O pai, sim. Você não acha sintomático de ser uma atitude do pai? De fazer muita coisa policial há muitos anos, eu já fiz programa policial de realidade, da mãe chegar e falar para o policial, meu filho roubou, eu quero que você prenda ele. Eu vou visitar ele na cadeia, mas eu não fiz filho para roubar. Então, prende ele. Pai, a mãe, ela vai até o fim, mas ela quer que o filho seja o mais bom possível. O pai tenta sempre, não, meu filho eu vou dar um jeito, peraí. Não, ele foi pego bebendo, dirigindo. Não, eu vou lá, vou tentar pagar o guarda, vou tentar fazer isso. Não, meu filho, ele é bonzinho. Sabe? Mas isso é questão também cultural. No Brasil a gente tem uma coisa muito disso de salvar a filha no custo que custar, principalmente a classe média. Mas por que o homem que assume muito isso? O pai, ele não quer que o filho seja... Ai, não, pelo amor de Deus, ele vai ter... não pode, vai manchar o currículo dele. Bom, essa é uma discussão. Vai manchar o meu currículo. O meu nome, o meu tudo. Não, meu filho não pode. Não é o dele, é o meu nome. Não, e o pai tem essa coisa também de que o filho pode virar um super... Bom, Solange, agora tá como? A promotoria está pedindo anulação da segundo júri. Sim, porque Beto, é uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. É manifestamente. Isso é terrível. Veja, quando você tem duas teses, uma da defesa, outra da acusação, e
encontram algum eco na prova, o jurado pode optar por uma ou por outra. Agora, quando estas duas teses, para uma você tem todo um conjunto probatório sólido e substancial, e para outra você não tem absolutamente nada, nada, o tribunal tem que anular essa decisão. Sim. Tem que anular essa decisão. Agora, se voltarmos a um novo júri e novamente os jurados entenderem assim, daí não vai haver o que fazer. Mas eu duvido. E no máximo que ele pode pegar é 24 anos? Sim, porque foi porque aquilo o primeiro que ele foi. Já deu. O teto a gente já tem. Já. E ele... O choro dele, sinceramente, o choro do réu, ele sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele fez. E ele se arrepende, sim, do que ele fez. Sabe? De ter... eu, na minha opinião, tá? Eu tenho uma outra visão. É diferente de outros casos, né? Mas ele se arrepende porque ele está respondendo por esse crime. Mas era isso que eu te falar, Solange. As pessoas... amor pela filha, não. As pessoas, todos esses criminosos se arrependem, não é por ter matado, é por ter sido pego. Então, ele, se voltasse atrás, ele não mataria para não ser pego. Ou se voltasse atrás, ele, sabendo, ele tentaria agir, não estou dizendo o caso dele, porque eu acho que o caso dele é de uma emoção mais de momento, mas se você perguntar para a Suzane, ela vai se arrepender, ela não quer ser presa. Assim, se ela puder voltar, ela vai organizar. Mas todas essas pessoas eles se arrependem por terem sido presos. Mas eu acho que ele fala assim, que caca que eu fiz. Olha, mas se ele não tivesse, se a polícia não tivesse descoberto tudo e ele tivesse passado ainda de um pai que perdeu uma filha, será que ele ia estar com essa culpa toda? Agora, se não foi tem pego, como ele achar que ele passaria incólume. Você vê como ele é infantil. Sim, o Carlos falou isso. O Carlos Faria falou isso numa live aqui, que agora não lembro qual foi, que eu achei matador. Ele falou, eu falo, mas por que erra tanto? É porque é burro? Ele falou, não, é porque é infantil e pensa como uma criança. Exatamente. Ele pensa como uma criança. Pensa como uma criança. Ele tem 45 anos, mas ele pensa como uma criança. Então ele acha que ninguém vai pegar porque a criança... Aquela coisa que a criança guarda bala no bolso, fica o adolescente que guarda revista pornô, olha, tô mostrando minha idade. Guardava a revista pornô embaixo da cama, nenhuma mãe... mãe não troca, não levou, sabe? Bom, assim, então porque você pensa com a cabeça. Não, criança que quebra, né? O teu enfeite, depois ela coloca direitinho, encaixa direitinho, e a mãe quebrou na tua mão. Quebrou na tua mão. Não, isso aí é infantil. Então, o Carlos foi, desde que ele falou isso, é verdade. As pessoas têm essa infantilidade da vida que também corroboram para esse tipo de crime. Mas eles têm que pagar como adultos. Sem dúvida. E até a criança eu acho que tinha que pagar como adulto. Um dia a gente discute essa coisa, a maioridade penal, que eu acho que devia ser outra coisa. Mas ali é infantilidade. Ele emocionalmente, você olha para ele, tenta pegar a foto do Nardoni e a foto dele. Você enxerga ali a infantilidade daqueles dois. Infantilizaram. Sim. E a culpa, a responsabilidade por essa infantilização é dos pais. Sim, que não deixam os filhos crescerem, que não deixam... mas olha, ele botou o filho para trabalhar, Ele que vai atrás do trabalho dele. Não! Solange, quando você acha que sai a resposta, se vai ser anulado ou não? Ele está solto, né? Aí você fica com recurso atrás de recurso... Vai saber até onde isso vai, né? Vai saber até onde isso vai. Vai saber. Então, pode... E outra, Beto, posso ser bem clara? Sempre. Um homem branco... sim. Você tem que pôr nesse daqui, homem. Homem. Branco, heterossexual. Classe média. Heterossexual, bonito, classe média. E bonito. Bonito. Eu tive um réu, tá? Extremamente articulado, que matou por homofobia. Né? Eu já comentei esse caso contigo. Num prédio em frente ao shopping Higienópolis. Sim, gente, vai fazer esse caso uma hora. Esse caso, o dia que
puder ser feito, nós vamos fazer. Fazer. Articuladíssimo, ainda que fosse... Ele dizia que ele não era Michê, mas ele era Michê. Articuladíssimo, bonito, branco. Concordo. É difícil, é difícil, não é fácil. Você precisa ser um artista, que nem a gente fala, né, que o júri é um palco, é isso. Para você vencer essa resistência da sua plateia, se a gente pode chamar o conselho de sentença assim, você tem que ser artista. Sim. Você tem que trazê-los para dentro da peça, para dentro do livro. Você tem que fazer com que eles enxerguem com os teus olhos aquela prova que está ali, que eles ignorem o réu. Sim. Né? Então, não pense, é uma tarefa árdua, a tarefa do promotor e da defesa também, mas eu estou querendo, assim, eu falo pelo Ministério Público, né, ainda, mesmo aposentada, mas é uma tarefa árdua, tanto é que poucos são os promotores que fazem júri e poucos são os advogados que também fazem, sim, né? Então é difícil. Então a gente vai esperar, vamos aguardar. Muito obrigado, minha amiga, por toda essa explanação fantástica dos detalhes. Mas foi muito triste, um crime muito triste, muito triste. E você vê o olhar da Lígia, sabe? Não sei como está sendo a vida dela agora, né? Não sei se ela já está em outro relacionamento, se ela teve mais filhos ou não. Eu sei que ela fez a faculdade de Direito, né? Mas, assim, é um olhar... Sabe? Ela deve estar num desalento total com essa... Um desalento total, e com razão. Né? Eu sinceramente, eu elogio muito o júri. Eu sou a favor do júri. Eu acho que ali se cometem as verdadeiras justiças. Mas quando erra feio. Erra feio. Bom, em breve a gente já vai falar de outro caso. Você estava querendo fazer live, vou ver se eu consigo fazer uma live com você em breve de novo aqui. Não aqui. Aquele caso seria o caso da minha vida. Qual caso? Seria esse caso que eu quero fazer contigo, né? Que é o que nós vamos estar marcado. Mas aí vai ser uma gravação, né? Esse seria o segundo caso da minha vida, né? Você tem casos assim muito emblemáticos. Sim. Eu tive um em Barueri e tive esse no primeiro do júri, né? Que vai ficar aqui o suspense para a gente não contar, para saber para o próximo. Minha querida, muito obrigado. Um beijo grande e a gente se vê daqui a pouco, com certeza. Tá bom, um beijo. Um beijo para todo mundo. Para todo mundo.